Então eu sempre tive nesse espaço de liderar. Então assim, quando eu era estagiária, eu já coordenava as agências, eu já puxava as coisas, falava, não, vai ter que ser desse jeito, a distribuição de amostra vai ser desse jeito. Chegava pro meu chefe, olha, não tá funcionando porque a gente não tá comunicando dessa forma, desenhei uma nova maneira de fazer e eu quero que você aprove. Eu sempre tive a iniciativa. Eu sempre fui a pessoa da iniciativa. E eu acho que é muito importante a gente falar assim, tem perfis e perfis. Nem todo mundo tem perfil ou quer ser líder, isso não significa que a carreira deu errado. Boas-vindas a mais um episódio do Freecode Camp em português. Eu sou a Anielda Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca de cabelo preto, curto e ondulado, usando um óculos hexagonal e uma camiseta escrita Freecode Camp. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Raquel Lins, que é uma liderança feminina em projetos globais, embaixadora do Google Women Tech Makers e fundadora da Unlabel. A Rachel começou sua carreira em economia e administração, mas rapidamente encontrou seu caminho em tecnologia e dados. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as relações entre liderança e criatividade em empresas de tecnologia. Rachel, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Eu quero me apresentar. Eu sou a Raquel Lins. Para quem não estiver me vendo, eu sou uma mulher branca, cabelo preto. Estou usando uma camiseta preta e uma jaqueta jeans. Ni, obrigada por me receber. Adorando estar aqui, falar de tecnologia, poder falar com outras pessoas, principalmente mulheres, a gente conversar sobre os espaços que a gente pode ocupar na tecnologia e fora deles. Perfeito. E eu queria começar aqui já falando um pouquinho sobre essa mudança que você tem, né? Você começa com economia e administração e aí muda para tecnologia. Como foi essa transição para você de sair da economia para a tecnologia? O que te motivou a explorar um campo tão diferente? Não foi intencional. Eu acho que é importante falar sobre essas coisas. Quando eu saí para o mercado, meu primeiro estágio, eu abracei a oportunidade que veio para mim. Eu nunca tive medo de abraçar o que eu não conhecia. Então, toda vez que aparecia uma oportunidade, por mais diferente que ela fosse, eu sempre aceitei. Eu nunca fui uma pessoa que, eu sou especialista em X, então eu tenho que fazer X. Eu falo assim, olha, eu tenho muitos conhecimentos que eu adquiri em X, mas eu consigo aplicar esses conhecimentos em Z, em B, em D. Então eu sempre olhei de uma maneira muito ampla o mercado e as posições. Falar assim, olha, eu não tenho 100% do que essa cadeira pede, mas eu tenho 50, 60, e eu posso chegar em 100% se você me preparar. E eu estou disposta a ser preparada, eu estou disposta a aprender e vamos lá. E sempre deu muito certo. Eu acabei circulando por cadeiras muito diferentes e pegando desafios muito diferentes, porque eu estava aberta a aprender. E eu sempre fui muito honesta em falar que eu tinha uma curva de aprendizado. Ele falou, olha, eu tenho essa curva de aprendizado e me prepara. E os líderes gostam disso. Eles gostam quando a gente é sincero e fala assim, olha, eu não tenho tudo, mas eu estou disposta a aprender, eu estou disposta a abraçar essa oportunidade. E eu entrei em tecnologia sem querer. Meu primeiro contato com tecnologia, de verdade mesmo, foi na Electrolux, quando eu trabalhei na Electrolux. Foi fantástico. E aí, a partir daí, eu tive uma outra oportunidade, que foi em dados, e sempre oportunidade de cadeiras muito diferentes, coisas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. E foi de abraçar oportunidades que apareciam, que eu falava, olha, isso aqui é um próximo passo legal para mim, pessoalmente. Vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a aprender e pode abrir portas no futuro. Isso é interessante para mim. Então, foi de abraçar o desconhecido e ter vontade de aprender. E me fala uma coisa, você é do norte do país, né? Sou Do Amazonas? do Amazonas. Do Amazonas, de que cidade você é? Eu nasci em Manaus, que é a capital do estado. E aí eu vivi lá até os 14. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro. Voltei 1 ano e meio depois. Terminei o ensino médio e fui fazer faculdade. Comecei a faculdade lá e depois que foi administração e depois eu fui fazer economia em São Paulo. Aí é que fiquei em São Paulo até agora. Eu sou paraibana e eu mudei para São Paulo aos 14 também, de 13 para 14 anos.
E embora eu esteja aqui há muito mais tempo do que eu estive na Paraíba, eu sinto que boa parte do que eu sou foi muito influenciado na época dos meus estudos, da minha vivência de lá. Eu trago muito isso em mim. Você sente uma influência forte desses lugares que você esteve, tanto de Manaus, que você cresceu até os 14, depois você foi para o Rio, voltou para lá, depois veio para São Paulo? Olha, eu acho que culturalmente, Manaus não muito. O que eu sinto, a influência que eu carrego até hoje, eu acho que é a família. Minha avó é uma pessoa que eu admiro muito e uma pessoa que eu carrego muitos aprendizados. Muito da vida dela que me inspira, eu trago comigo. Então eu acho que esse medo, essa ausência de medo de encarar as coisas, vem muito de observar mulheres da minha família que tinham coragem para ir atrás. E minha avó, Celina, que é minha avó por parte de mãe, ela é muito corajosa, ela sempre foi muito corajosa. E aí eu acho que tem um outro ponto também. A minha mãe, quando eu era pequena, ela sempre me estimulava muito a fazer as coisas. Então, assim, tem que ir ali falar comprar uma, exemplo, coisas bobas, assim, tem que comprar uma pipoca. Mãe, vai lá comigo? Não, você é sozinha, você é capaz. Vai lá comprar sua pipoca. Tô aqui te olhando. Então, assim, então, assim, isso eu acho que, poxa, molda a gente, faz toda a diferença. Quando você tem uma infância que as pessoas te estimulam a ter coragem, a ir atrás, a fazer coisas diferentes. Te dou um outro exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela pegava a revista, ela falava assim, Raquel, vi na revista que estão pintando cabelo de rosa. Você quer pintar também? Aí eu olhava e falava assim, poxa, que criança que não quer ter o cabelo rosa, né? Eu falava, eu quero. E ela me levou em todos os salões da cidade para ver quem tinha tinta rosa. E naquela época não tinha, era só fora do país. E aí não achamos a tinta rosa, achamos uma tinta vermelha, depois eu pintei de roxo, depois eu pintei de, sei lá, várias cores, azul. E a minha escola era muito rígida, não podia. Então, assim, quando eu chegava com o cabelo colorido, eu era mandada de volta para casa. Mas ela deixava eu pintar mesmo assim, porque ela falava assim: isso é uma expressão da tua criatividade. Então, se você se sentir bem e quiser fazer isso, você pode fazer. Então, aí eu falo assim: como a gente é produto de um meio, né? E como a gente é moldado para ser quem a gente é. E quando a gente tem um molde que é positivo, como a gente cresce e expressa isso para o mundo também de uma maneira muito positiva. E eu acho que essa abordagem das duas sempre foi muito interessante para eu ter coragem, para eu não ter medo, para eu não ter medo de encarar as coisas, não ter vergonha de ser eu, para eu simplesmente abraçar o mundo e fazer o melhor que eu posso. Óbvio, tem traumas, né? Todo mundo tá na terapia tendo seus traumas, mas eu prefiro olhar a minha passagem e o meu passado pelas coisas positivas, falando assim, olha como isso foi bom para mim, como isso foi bom para a Raquel de hoje. E é muito louco, porque coisas negativas é como se eu apagasse da minha mente. Tem muita coisa que eu não lembro, mas eu volto e meio me pego rindo de coisas que eu tive na infância, na adolescência. Eu falo assim, gente, que loucura, né? Olha que coisa legal, e isso me trouxe isso hoje. Então, acho que vai muito nesse contexto de família e de pessoas que tiveram muita sabedoria e diálogo, assim, na hora de me preparar como ser humano. No meu primeiro emprego, eu lembro que eu tinha ido com uma premissa assim familiar, que era: ó, você tem 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais do que você fala. Então você ouve mais e você fala menos. E isso me influenciou bastante, porque não era uma coisa do tipo: "Ah, fica calada e fica na sua". É observa e entende primeiro para depois você saber como você se colocar. E é algo que fez bastante diferença para mim. Tem algum ensinamento, alguma coisa que você traz desde sempre e que faz parte de você? Nossa, eu acho que tem várias coisas. Eu agora de cara, eu não vou lembrar, mas tem algo da minha avó que me marcou muito quando eu era jovem. Que minha avó, ela foi não, ela tá viva ainda, né? Mas minha avó tem Alzheimer, ela tá reclusa e se tratando, né? E uma vez eu sentei com ela e falei assim, porque me admirava muito. Minha avó teve 6 filhos, ela divorciou com 40 anos e ela começou a carreira dela com 40 anos. Que ela começou pequena, montou um negócio, esse negócio expandiu muito e minha avó, ela foi uma mulher muito bem sucedida. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, vó,
como que você conquistou tudo que você tem? E ela olhou para mim e falou assim, eu olhava pro que eu queria, falava, vai ser meu. E era. Aquilo me bateu de um jeito que eu falo, gente, que determinação, que força. E eu carrego muito essas palavras dela comigo, porque não tinha barreira, não tinha barreira nenhuma. Ela botava na cabeça dela que ela ia fazer e ela fazia. E a gente precisa mais acreditar na gente, porque chega um momento que ninguém acredita, que o apoio ele não vai vir de fora. E tem que vir da gente, a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que acreditar que é possível. Não significa que vai ser fácil, não significa que todas as portas vão estar abertas, mas a gente precisa ser o nosso principal líder de torcida. Então, assim, poxa, como é que a gente vai esperar que o outro esteja torcendo pela gente se a gente não tá? Óbvio que tem momentos que a gente tá com a autoestima baixa, a gente tá para baixo. E aí chegam umas pessoas do além e ajudam, colocam a gente para cima e falam, você é capaz. O ponto que eu tô falando aqui é que a gente não pode depender dessa moral, desse auxílio, é, desse carinho, desse acolhimento externo, que muitas vezes só a gente vai estar ali para se acolher. E quando o outro acolhe a gente, isso é um bônus, isso é maravilhoso e realmente faz a diferença, porque é gostoso a gente se sentir acolhido e isso dá um combustível para a gente ir adiante. Quantas vezes a gente não ouve, não recebe o acolhimento? E isso inspira a gente, mas muitas vezes é a partir de nós. E aí eu ouvi ela falar isso, eu falei, caramba, e isso me motiva muito, isso me dá muito combustível, eu lembro dela e me dá muito gás, sabe? Você falou para mim, agora há pouco, sobre a questão de que a transição para a tecnologia ela acabou acontecendo porque você ia pegando a primeira oportunidade que aparecia e você ia agarrando ela e você foi seguindo. E eu acho muito legal essa sua consciência de que as oportunidades foram surgindo e não era as oportunidades, a oportunidade no singular ia aparecendo, você pegava e ia para o próximo passo, ia pegando e ia para o próximo passo, porque eu acho que isso reflete a realidade da maior parte dos brasileiros. Muitas vezes a gente não tem um leque de opções, a gente tem uma opção. Às vezes nem essa uma opção a gente tem. A gente tem que criar essa uma única opção. Você lembra se teve algum momento que você chegou assim e falou: Nossa, agora eu comecei a ter opção. Eu não tinha, agora eu tenho. Olha, eu acho que esse lance da opção, ele é um pouco tricky, sabe? Porque eu acho que no sistema que a gente vive, eu acho que a gente aprende a criar situações que podem trazer opções e oportunidades. E se a gente parar de articular, para de vir também. Então, eu não sei se é assim, a gente tem opção. É que a gente entra num modo automático de articular pela gente. E aí as coisas parecem que estão vindo, sabe? Sabe? Estão caindo do além, mas não é. Você está ali ativamente se posicionando, se conectando, se relacionando, construindo, verbalizando. Porque eu acho que as coisas mudaram muito para mim quando eu aprendi a verbalizar. Falar assim, nossa, Raquel, parabéns, você entregou um negócio maravilhoso. Eu sei, eu quero isso aqui, tá? Então, no momento que essa oportunidade surgir, lembra de mim, porque eu tô de olho nela. E se você achar que eu tô preparado, pode me puxar. Então, assim, não é que as coisas vinham do céu, eu passei a ser muito mais intencional com a minha vida, com a minha carreira, com as coisas que eu construo, com as amizades que eu tenho. E aí eu passei a ter opções, porque eu construo uma base para que as coisas venham para mim. Então, assim, nada que se vocês estiverem me escutando, people, nada cai do céu. A gente tem que ser ativo. O que não dá é também assim, eu tô sofrendo muito com esse processo. Eu não acredito que é para ser um processo sofrido. É um processo solitário, às vezes é difícil, porque em muitos momentos a gente não sabe como articular as coisas, mas é um processo de aprendizado, então não é para ser perfeito. Então, a capacidade de uma pessoa que já articula para si há anos é diferente de uma pessoa que caiu a ficha e fala assim: agora eu sou dona da minha vida e preciso começar a articular.
E aí você entra muito no negócio de networking, você entra muito na comunicação, como você se coloca para o mundo e o que, que as pessoas enxergam quando elas te veem, porque isso é determinante para a oportunidade. Então, o que as pessoas enxergam quando elas te veem é o que vai determinar se elas te entregam uma oportunidade ou não. E se você quiser ser uma pessoa lembrada como alguém que recebe a oportunidade, que executa, que é digna daquilo, você tem que se posicionar dessa maneira. Então, eu não sei se eu em algum momento tive opção, mas eu cada vez mais articulo para eu ter opções e poder escolher e ter mais de um caminho, sabe, Nico? Quando você fala articular, você fala na questão de construir laços? O que que você quer dizer a partir da palavra articular? Eu acho que construir laços é uma parte disso. Construir laços, verbalizar. Então, às vezes você verbaliza, mas não necessariamente você tem laço com aquelas pessoas. Te dou um exemplo. Às vezes a gente fala numa live, alguma coisa que pessoas desconhecidas vão ver, pessoas que você não tem laço. Ah, meu sonho era apresentar um programa de TV, exemplo aleatório que não é meu caso. E aí, sei lá, uma emissora de TV ou alguém que trabalha numa emissora já tá te acompanhando, ela fala assim: caramba, ela tem esse sonho, admiro tanto ela, eu tenho uma oportunidade, vou trazer. Então, assim, como que você articula a seu favor? Como que você, por exemplo, fala, às vezes, coisas que você é boa. Fala assim, caramba, eu sou muito boa nisso, 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 nisso. E as pessoas leem, ouvem, escutam, veem em algum lugar essas qualidades. Falam assim, realmente ela é boa nisso. Inclusive, eu tenho uma oportunidade para trazer para ela, para ele, relacionada a essa qualidade, essas habilidades que ela tem. Então, assim, como que a gente aprende a ser nosso líder de torcida? E aí articular é muito no sentido da gente se valorizar, a gente verbalizar o nosso valor para o mundo, da gente ter pessoas próximas que contribuem para o nosso crescimento. Porque, olha, mais bonito do que ser amigo do cara grande é você crescer junto com esse cara, com essa mulher e essa pessoa lembrar de você sempre como uma pessoa correta. Reputação é uma coisa muito importante. Então, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa comprometida, ser lembrado dessa maneira traz muita oportunidade. Olha, uma vez eu estava trabalhando numa multinacional e já super bem já, e aí uma pessoa que tinha trabalhado comigo há anos atrás, ele era dev, né? E ele tinha trabalhado comigo num projeto. Ele era da consultoria e eu era da empresa que contratava a consultoria. Me chamou, falou: Olha, eu tenho um projeto PJ que paga super bem, X, e eu queria que você tocasse. Eu falei: Putz, eu tô sem tempo, eu tô enrolada, eu tô numa multinacional, tô com um escopo muito grande, eu não poderia me comprometer com isso. Mas eu posso te indicar uma pessoa. E aí ele virou para mim e falou: Não, eu quero que seja você, porque eu já conheço como você trabalha e eu confio no seu trabalho. Ele era head de uma outra empresa, passou anos, ele lembrou de mim porque ele sabia como eu trabalhava, criei um relacionamento muito saudável com ele. E ele falou que não, que ele queria se fosse eu. Ele não precisava de uma indicação. Quando eu falo de reputação e relacionamento, é isso. As oportunidades, gente, elas não caem no céu, elas são uma construção. E às vezes uma semente que você plantou no passado, ela germina quando você menos espera. E aí vem a oportunidade. E eu acho que muitas pessoas ouvindo você podem se perguntar e ter a seguinte insegurança: como que eu consigo encontrar esse equilíbrio entre ser vocal com relação às minhas habilidades e não parecer uma pessoa que fica só se gabando, mas que de fato as pessoas não sabem o que eu faço? Como encontrar esse local em que eu consigo ser reconhecido pelos meus potenciais, sem as pessoas terem a impressão de que eu estou me vendendo demais? E eu falo isso porque, da mesma forma que as pessoas muitas vezes têm dificuldade com venda, porque elas falam assim: "Ah, não quero vender", quando na verdade tudo na vida envolve venda. Quando a gente fala sobre esses laços e sobre ser vocal, de certa forma, cai ali naquele mesmo local. Como apresentar a mim mesmo de uma forma em que eu me sinta confortável, eu apresente o meu valor e não sinta que estou, na verdade, parecendo meio fake, de certa forma, assim. Olha, eu acho que sempre tem um risco quando a gente lida com pessoas de que a gente pode agradar ou não as pessoas. E, na verdade, eu tenho um outro questionamento.
Que bom que a gente agrada as pessoas de maneira diferente, porque as pessoas que realmente têm aquele encaixe com quem a gente é que vão trazer oportunidade. Porque imagina, você se coloca no mundo de um jeito que você não se sente confortável. Você vem de uma pessoa que você não é. Você vem de um estilo que você não tem. Aí vem o fulano. O fulano se identifica com isso que você está vendendo, te oferece uma oportunidade. Aí chega na hora de executar, você não se sente bem fazendo aquilo, você não se sente feliz fazendo aquilo, os resultados ficam aquém. Por quê? Você vendeu algo que você não é para agradar uma outra pessoa. Ou você acreditou que você tinha que vender de um jeito que não é o seu para realmente agradar outra pessoa. E eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é, se você se sente muito confortável vendendo, se vendendo de um jeito mais agressivo, tem mercado para todo mundo, alguém vai se identificar com isso e você vai conseguir entregar alguma coisa com isso. E no caminho, pode ser que você aprenda a se vender, a se colocar de uma maneira diferente. Mas é muito importante a gente seguir a linha daquilo que combina com a gente, daquilo que a gente acredita, para que pessoas similares a nós se encontrem com a gente e aí tragam oportunidades que perduram, oportunidades do longo prazo. E quando eu falo de reputação, quando a gente tem essas conexões que combinam, é que a gente tem aquela reputação que perdura. Porque anos vão passar e eu falo assim, olha, fulano é muito correto. Você pode ir lá conversar com ele porque tem tudo para dar certo. Então, assim, isso é importante, a gente ser verdadeiro com a gente e muito menos como a gente agrada o outro. Só que nesse de ser verdadeiro, a gente pode ser verdadeiro e intencional. A gente não precisa ser verdadeiro e uma planta, entendeu? A gente pode ser verdadeiramente intencional. Fala, poxa, eu gosto de fazer isso, eu sou boa nisso, e verbalizar para as pessoas. Eu acho que não tem nenhum problema. E esse negócio de dosar, eu acho que a gente vai descobrindo na vivência as doses que funcionam para a gente. Olha, isso aqui eu dosei, estou confortável. Isso daqui eu não estou confortável, quero ajustar aí esse ponto. Hate, por exemplo. Ai, estão falando que eu estou me achando muito. Mas você está confortável em lidar com esses questionamentos? Você está conseguindo abordar eles de maneira madura, de maneira segura, emocionalmente estável? Tá te fazendo mal? Tem algum problema? Não, então você está administrando muito bem, toca o barco. Eu acho que a gente para refletir naqueles momentos que a gente encontra aqueles entraves que a gente para. E aí eles necessitam de questionamento, de realinhamento de rota. Mas no geral, é assim, toca o barco sempre para frente, né? E às vezes, a gente dá um passo para o lado, dá um passo para trás, não significa que você parou de ir adiante. Você está avançando, você só recalculou a rota, reviu a estratégia e tá tudo bem também. Perfeito. Então, basicamente, cada pessoa entender qual que é o seu jeito e a partir desse seu jeito entender que não dá para agradar todo mundo e que tentar não cavar seu próprio buraco de certa forma, né, no sentido de fingir ser outra coisa e depois se tornar infeliz nesse processo. É um desafio, mas é um estudo muito pessoal. Outra coisa que eu agora queria saber um pouquinho sobre a primeira vez que você atuou em um cargo de liderança. Como que foi esse processo? Porque você começa ali na parte de economia, você vai migrar para tecnologia, e em que momento você ocupou o seu primeiro cargo de liderança e como foi para você assumir esse lugar? Olha, eu nasci liderando as coisas. Eu acho que a gente já começa daí. Eu tenho uma liderança nata. É muito engraçado, porque eu nunca fui aquela pessoa popular da escola, eu nunca fui aquela pessoa que estava nos meios, eu nunca fui aquela pessoa de, por exemplo, os grupos de colégio, de faculdade. Eu nunca estive neles, eu nunca gostei de estar neles. Mas se tinha alguma coisa relacionada a, sei lá, vamos desenvolver um projeto, vamos desenvolver isso, eu sempre falei assim, não, isso eu quero fazer. Eu sempre gostei de estar nesses ambientes que eram construtivos. E quando é um ambiente que eu sinto que é construtivo para mim, eu vou numa boa, assim, não tem nada que me barra. Então, assim, eu desde estagiária, eu já puxava meus projetos. E eu falava assim, eu quero fazer esse projeto aqui.
E meu chefe deixava, porque ele confiava em mim, eu entregava, eu não só falava assim para ele, olha, eu quero liderar esse projeto daqui, não. Eu puxava para liderar, entregava e ainda melhorava. E aí isso me dava uma confiança para mim e para as pessoas que estavam em volta, falava assim, nossa, me entregavam mais coisa para fazer e eu adorava. Então eu sempre tive nesse espaço de liderar. Então assim, quando eu era estagiária, eu já coordenava as agências, eu já puxava as coisas, falava, não, vai ter que ser desse jeito, a distribuição de amostra vai ser desse jeito. Chegava para o meu chefe, olha, não está funcionando porque a gente não está comunicando dessa forma, desenhei uma nova maneira de fazer e eu quero que você aprove. E aí, juro que eu fazia desse jeito. Eu era terror do meu chefe. Eu era terror. Quando eu falava assim, tive uma ideia, ele saia correndo. Saia correndo. E aí, eu sempre tive a iniciativa. Eu sempre fui a pessoa da iniciativa. E eu acho que é muito importante a gente falar assim, tem perfis e perfis. Nem todo mundo tem perfil ou quer ser líder, isso não significa que a carreira deu errado. Eu acho que a gente tem que começar a amadurecer a trilha de carreira e as possibilidades para cada pessoa. Então, eu sempre me senti muito confortável nesse lugar. Eu acho que o que eu fui aprimorando com o tempo foi comunicação. Como comunicar de uma maneira melhor, como não ser tão acelerada. E assim, como ouvir mais, isso é um treino que eu vou fazer no diário. Como que eu explico melhor, eu tento ao máximo tirar os ruídos da minha comunicação, como eu acolho sugestões de outras pessoas. E aí essas coisas eu fui ajustando, porque eu acho que à medida que você vai avançando na carreira, você trabalha muito mais com grupos de pessoas, você deixa de ser solo, porque quando você é analista, você é. Você tem a sua entrega ali, ela é sua, você é dono da sua entrega, você faz o dashboard, você faz as coisas. Só que quando você avança na carreira, à medida que você chega numa posição de liderança, a entrega não é mais sua. Porque dificilmente você vai desenvolver aquilo. No máximo, você pode participar para dar uma orientação ou outra. Fala, deixa eu ver como é que você está fazendo isso aí. Pô, já pensou em fazer por isso aqui, esse caminho aqui? É mais curto. No máximo, você orienta, mas você não pega mais para fazer. Então, as entregas elas deixam de ser suas. Eu acho que abrir mão é algo muito interessante. Eu aprendi a abrir mão quando eu fui para tecnologia, que eram coisas que eu não sabia fazer. Então, para mim, foi muito. Era o que tinha, então eu tive que abrir mão mesmo. Então, eu tive que aceitar que eu não sabia fazer. Eu acho que foi muito bacana eu ir fazer algo que eu não tinha a menor ideia, porque eu sou uma pessoa que executa. Qualquer coisa que você precisar, eu vou lá, entendo o problema e eu desenho uma maneira de resolver. Eu faço isso ouvindo todo mundo. Eu falo, não, olha só, tem esse problema. O que você acha disso? Não, 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 eu escuto fulano, escuto ciclano. Eu falo, beleza, então é isso aqui, ó, a estrutura é essa aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. E aí a gente executa. Eu sempre fui essa pessoa. E eu consigo aplicar isso em qualquer lugar. Coisas que eu conheço e coisas que eu não faço a menor ideia. Quando eu trabalhava com tecnologia, era uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Então eu peguei e falei assim, mas e aí, como é que você faria isso? Faria isso da maneira. Qual que é o risco? É esse. Como que a gente mensura? Ah, é isso e isso. Tá, bacana. Vamos fazer um teste? Vamos. Saiu dentro do planejado? Não, Rá, tem isso e isso. O que a gente pode melhorar? É isso. É muito mais como você direciona as pessoas e muito menos como você faz, porque o que eu sinto é que rola muito é tipo, o líder chegar e falar assim, olha, você tem que fazer dessa maneira. E as pessoas elas não têm a criatividade para trazer soluções diferentes. E para mim foi muito natural, porque como eu cheguei com times técnicos demais e eu sem saber muitas das vezes as coisas, foi muito natural eu deixar eles terem essa liberdade, essa criatividade para vir com soluções. E deu muito certo. Então, quando eu cheguei nessa posição de liderança, eu já cheguei tendo que abrir mão. E eu fui muito acolhida por eles, porque às vezes eu falava assim, eu não sei fazer isso, vocês me explicam? Tá bom, a gente te explica. E isso criou uma conexão muito legal, porque eles sabiam que eu era muito transparente com relação a saber ou não saber, e eles não me respeitavam menos por isso. Eu falava, olha, gente, isso aqui tá parecendo estranho, não tá estranho mesmo? Ah, não, Rai, é por causa disso, disso e disso. Ou às vezes eu falava assim, gente, isso aqui tá esquisito, é por causa disso aqui. Nossa, Rá, como que você pegou isso daí? Eu grito um negócio que chama vivência.
O negócio que chama. Eu sou mancia, eu pego, olha, se eu deixar 5 minutos aqui, eu pego, te passo até o teu mapa astral, só de te olhar. Então, assim, é muito isso. Então, eu não tive problema com isso. Eu acho que algumas pessoas têm, que minha recomendação é tente abrir mão do controle. Eu acho que é muito saudável a gente fazer exercício para abrir mão e confiar no que as pessoas estão trazendo, dar essa autonomia para as pessoas que estão trabalhando com a gente, para elas se sentirem valorizadas no trabalho que elas estão executando, sabe? Tem várias coisas que dá para comentar a partir de tudo isso que você falou. Eu vou pegar a parte de gerenciamento de grupos, né? Que você tem um grupo de pessoas que você está gerenciando, sua equipe, e o abrir mão do controle. E tem várias reflexões que abrem dentro dessa pastinha. Uma delas é que muitas vezes esse abrir mão do controle, para fazer isso é preciso reconhecer a senioridade e a propriedade que as pessoas que fazem parte da tua equipe têm. Mas e quando você tem uma equipe que tem níveis diferentes de senioridade, níveis diferentes de conhecimento, esse líder ele não precisa só abrir mão do controle, mas também precisa criar estratégias para desenvolver essa equipe para que ela funcione. Então, é uma reflexão complexa, eu sei, essa pasta que eu estou abrindo aqui, mas eu gostaria de ver a sua reflexão em cima desses tópicos. Como que eu fazia? Como a gente tem times com diferentes níveis, nada mais justo do que um ensinar o outro. Então, você tem uma pessoa que é muito boa em Python e outra pessoa que sabe, mas não é excelente. Se conversem, mostrem o trabalho um do outro, peguem a opinião um do outro, tirem dúvidas. Então, eu fazia muito essa. Fazia eles circularem para ajudar o outro. E era incrível, porque eles traziam resultados e soluções maravilhosas, porque eram pessoas diferentes que estavam se conectando para fazer a mesma coisa, e às vezes um falava assim, ai, por que você não faz desse jeito? Ah, eu fiz por conta disso aqui. Nossa, não tinha pensado nisso, que bacana, essa é uma estratégia legal. E eles sempre que se juntavam, e eu juntava muito intencionalmente. Então, por exemplo, o cara queria aprender Python com a pessoa que era boa em Python, falava assim, ó, vocês vão tomar um café. Ah, e aí, por exemplo, a pessoa que era boa em Python, o próximo passo era Tech Lead. Então, ela já está orientando aquela pessoa dali, já era uma contribuição de habilidades que ela estava amadurecendo para ocupar uma posição de Tech Lead. Então, outra pessoa era um avanço na carreira. Tanto que nesse case especificamente, o time todo foi promovido. Olha que coisa louca. Porque eles, eles se ajudavam muito, eles estavam atingindo os resultados que eles precisavam para o plano de desenvolvimento. E eles se ajudando em grupo. Então, todos foram promovidos, porque todos avançaram naquilo que eles precisavam avançar. Então, eu gosto muito dessa colaboração, né, que a gente tem entre as pessoas do time, e não necessariamente é para falar de trabalho. Eu falava assim, gente, toma um café, e tira uma hora para vocês tomarem um café. E aí, como deixava solto, eles mesmos iam puxando as dores, sabe, que eles tinham. Falavam assim, poxa, eu acho que isso é muito bom isso aqui, me ajuda. E às vezes eles iam em direções diferentes, mas as conversas sempre serviam para o desenvolvimento. O que eu fazia era não, eu botava duas pessoas que eram compatíveis juntas e que tinham coisas para se complementar, mas eu não necessariamente dizia o que eles precisavam complementar. Eu falava, olha, eu quero que vocês tomem um café aí, se entendam. Ó, fulano é tão bom nisso aqui, você é tão bom nisso aqui, né? Eu não controlava, não, eu deixava super solto e eles voltavam para mim com as soluções. Funcionou bastante. Muito bem. Nossa, eles vieram com soluções. Teve dois lá que montaram um robô muito bacana. Então, é como a gente controla menos e a gente dá autonomia para as pessoas serem criativas dentro do escopo delas, sabe? Quando se fala de criatividade dentro do escopo, eu fico refletindo sobre esses exemplos que você dá dentro do seu escopo de liderança, e eu me pergunto se é isso que você quer dizer por liderança criativa, porque você deu alguns exemplos, como, vai lá e faz essas duplas de pessoas que você acha que faz sentido, sugere para que elas saiam para tomar um café. Essa é a liderança criativa se manifestando no dia a dia, de forma prática, no trabalho? O que é a liderança criativa, que a Rachel fala tanto, e como que ela se manifesta no contexto dos líderes,
no dia a dia? Eu acho que a gente, na verdade, isso é você criar condições para as pessoas serem criativas. Quando você dá esse espaço para a criatividade se manifestar, é o que eu acredito que seja uma liderança criativa, porque a gente não pode esperar que as pessoas elas sejam criativas em uma estrutura de comando e controle. Não vai acontecer. As pessoas elas não vão se sentir confortáveis para serem criativas. Quando você dá um espaço seguro, que as pessoas podem trazer ideias e que você vai acolher aquelas ideias de certa maneira, e quando você não acolhe, você explicar o motivo daquilo não estar sendo acolhido naquele momento e por que está seguindo outro caminho e que a gente precisa trabalhar naquilo daquela maneira por tal motivo, você também você respeita as ideias das pessoas e você traz justificativas do porquê que aquilo tem aderência e não tem. Você até estimula as pessoas a virem com novas ideias que tenham. E as pessoas elas se sentem também desafiadas a falar assim, poxa, o que eu posso trazer de diferente? Como que eu posso contribuir? Porque elas se sentem parte daquilo. Quando você ouve as pessoas, você sinaliza que as pessoas são parte. Não é que elas estão só colocando uma peça ali indo embora, elas são parte do maquinário, sabe? Não é uma peça solta, uma engrenagem, elas são parte daquilo dali tudo. E eu acho que isso é muito interessante. E se você parar para pensar, eu pelo menos sou assim. Eu só consigo ser criativa nos momentos que eu paro para pensar livremente, sabe? Que eu deixo minha mente fluir. Não necessariamente eu estou pensando sobre algo específico, mas eu simplesmente falo assim: vou pensar na morte da bezerra. É quando eu estou pensando na morte da bezerra que eu começo a ter ideias. Porque eu deixo a minha mente livre, sem rédeas. E aí, sabendo disso, eu acho que como que eu crio esses ambientes, esses espaços para as pessoas deixarem fluir sem rédeas. Então, por exemplo, toma um café e conversa sobre as coisas aí que estão fazendo teu coração angustiar. E, geralmente eles vão de trabalho, porque eles sabem que é, por exemplo, eu queria tanto saber como que essa pessoa organiza a estrutura de código, ou olha, a pessoa comenta, tem uma lógica para você comentar esses códigos, tem essa e essa, nossa, que legal, eu posso aplicar isso para mim dessa maneira. Ou, sabe, pequenos detalhes que as pessoas podem contar o que elas fazem de maneira positiva e também inspirar outras pessoas. Eu acho que esse ponto da inspiração também é muito legal, porque eu sinto que a gente se torna criativo também porque a gente se inspira nas coisas que estão no entorno. E quando a gente tem um entorno positivo, a gente se inspira de maneira positiva. É super importante a gente ter aqueles role models, né? Então, poxa, tem uma pessoa no meu time que é muito boa nisso daqui, então deixa eu ver como que essa pessoa faz isso daqui, para eu ver como que eu posso encontrar um meio termo, como que eu posso encontrar o meu jeito de fazer, como que eu posso me apropriar daquilo que combina comigo e potencializar as minhas coisas, o meu caminho, a minha força, a minha potência criativa. E aí eu acho que quando a gente olha de fora e a gente percebe como que pode estimular isso nas pessoas, é muito precioso. E isso traz resultado, isso traz número, porque as pessoas elas ficam mais produtivas porque elas estão felizes. Elas se sentem acolhidas, elas se sentem parte, o coleguinha ali do time, o amigo, o profissional que tá, o companheiro ali de time, ele não tá puxando tapete, porque a liderança não estimula isso, pelo contrário, estimula a colaboração, estimula o diálogo, a amizade, quando tem um problema, conversar, senta aí, vão se resolver, sabe? E eu acho que assim também como não alimentar conflitos, isso deixa as pessoas seguras para poderem avançar. Então, eu acho que é um combo de coisas, e quando a gente fala de criatividade, a gente tem passos anteriores, porque as pessoas elas não nascem criativas. Elas têm ambientes que estimulam essa criatividade, elas têm ferramentas que estimulam essa criatividade. Então, para mim, é parar. É tipo não fazer nada, é tomar um café, é ir fazer coisas totalmente não relacionadas àquilo que eu preciso fazer. E eu acho que para a grande maioria das pessoas é assim. Porque quando eu desligo minha mente é que eu tenho aquelas ideias mais loucas que eu falo assim, mas peraí, isso aqui dá para dar uma lapidada. Aí eu lapido e transformo em outras coisas. Então, eu acho que é isso, um ambiente seguro para as pessoas poderem trazer ideias e se sentirem acolhidas. Para quem está ouvindo e ocupa cargos de liderança e quer avaliar o ambiente e quem está, porque assim,
É muito interessante você estar falando dentro da sua perspectiva do que você faz dentro dos seus grupos. Mas também noto que você estuda e que você fala sobre esse assunto para outras lideranças também. Então, quando tem um líder que está querendo fazer esse diagnóstico para saber se o ambiente ali dentro da equipe é algo que fomenta essas práticas que você falou, que é o do ouvir, de ter um ambiente criativo, um ambiente seguro, quais são os parâmetros que a pessoa deve observar para poder fazer esse diagnóstico? Olha, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: como que o time está organizado em termos das entregas? Porque a gente tem empresas, né? Então a gente tem o que a gente precisa entregar. E aí é como que a gente mantém o ritmo das entregas, mas tem espaço também para promover habilidades, para desenvolver pessoas, para as pessoas trazerem ideias. Então é muito mais sobre como que a gente tem um ritmo, né, de entrega, a gente tem um time que está performando legal, mas a gente também tem um espaço para desenvolver essas pessoas. Eu acho que a grande maneira assim de a gente tem que mensurar resultado, ele é super importante, porque a gente só tem espaço para fazer, sugerir inovações relacionadas à pessoa, relacionadas à gestão, se a gente tiver entregas. Então, quando a gente traz esse resultado, eu acho que é a melhor forma de mensurar que pode dar certo e que está indo num caminho próspero, um caminho bacana, um caminho rentável. E aí, a gente tem que ser fiel aos resultados que a gente tem, para a gente poder não se perder. Exemplo, quando a gente tem um projeto, a gente tem uma entrega lá no final. Acontece muito das lideranças assumirem escopos no decorrer do projeto que não agregam valor nenhum. Isso sobrecarrega o time, isso tira o espaço das pessoas serem criativas, isso desmotiva, isso desengaja, as pessoas acham que elas não estão entregando bem, elas acham que elas não estão fazendo o trabalho delas direito. Mas, na verdade, um líder poderia ter dito um não. Poderia ter dito um não. E aí, a minha primeira provocação é o seguinte: como que a gente espera ter times que performam bem, times que são criativos, se a todo momento a gente muda o escopo? Então, eu acho que a gente ser fiel a esse escopo é o primeiro passo para a gente mensurar, para a gente determinar resultado. Agora, se tudo que vem a gente passa adiante, aí vira pastelaria, como que a gente pode esperar uma performance adequada das pessoas? Como que a gente pode esperar a saúde mental das pessoas? Como que a gente pode esperar desenvolvimento de habilidades? Como que a gente pode esperar que as pessoas elas foquem na carreira? Como que elas persigam os sonhos que elas têm e o planejamento que elas têm para elas e para a carreira? Fica difícil de acontecer. E eu não estou falando que as pessoas elas não têm que se adaptar aos contextos. Tem contextos que são desafiadores que eles vão precisar de adaptação. O que não é normal é isso acontecer todo dia, toda semana, toda hora. Você tem que mudar, se adaptar, aparecer um escopo novo, um escopo urgente. E, e eu acho que para mensurar a gente tem um passo anterior, que é a gente ter constância. Eu acho que a gente ter um nível de constância, ele é muito importante para a gente mensurar, para a gente comparar, para a gente saber a direção, para a gente poder lapidar o que está sendo feito, para a gente ver o que dá certo, o que não dá. E aí isso reflete nas entregas. Porque quando a gente implementa coisas diferentes, metodologias diferentes, e a gente começa a acompanhar os resultados, eles vão trazer entregas que vão estar relacionadas ao trabalho, porque querendo ou não, os papos vão girar em torno disso. Então, quando você fala assim, poxa, é uma pessoa que aprender a linguagem de programação, quer se aperfeiçoar, se junta com uma pessoa que já é muito boa nisso para trocar ideia, revisar o código junto, pensar em coisas juntas, eles muito provavelmente vão ter ideias sobre o escopo um do outro. Eles não vão só revisar o código, eles vão otimizar, eles vão trazer ideias, eles vão pensar em formas de automatizar, eles vão para outros caminhos que são muito criativos e que eles vão buscar naturalmente, sem que você tenha obrigado eles a procurar aquilo ou fazer aquilo. E também pode partir de um direcional, falar assim, gente, eu quero que vocês conversem junto para achar uma solução para determinada coisa.
E aí, eu acho que o papel da liderança também de desenvolver pessoas é participar muito dessas conversas. Falar assim, nossa, muito bacana essa ideia, mas e se fosse num cenário assim, como que seria? E se fosse num cenário B? Eu acho que esse tipo de desafio é muito saudável. E aí você fala assim, nossa, eu quero que vocês façam um estudo para 3 cenários e vocês me tragam soluções. Aí eles voltam com as soluções. Falam assim, poxa, como que a gente testa isso daqui? Ah, desse jeito. Qual que é o impacto dos testes? Vamos ver, vamos mensurar. Olha, eu preciso do número. Como que a gente mensura isso? E aí as pessoas elas vão encontrando soluções saudáveis para aquilo e trazendo resultado. Esse direcional, ele é muito importante. Então a gente só consegue mensurar se a gente a mensurar o dos outros se a gente for eficiente em mensurar o nosso também. Como que a gente comunica, sabe? Como que a gente direciona? Como que a gente formaliza? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é toda a comunicação do projeto ela é centralizada na documentação. Então, a documentação ela serve para pessoas técnicas e para pessoas não técnicas. Então, assim, teve qualquer mudança de direcional, a gente escreve, é quase como se fosse a documentação técnica, é quase como se ela fosse uma ata. Então, qualquer mudança de direcional, ela vai estar refletida ali. Qualquer tomada de decisão, ela vai estar refletida ali, baseada em dados. Então, a gente tinha caminho A e caminho B. Aí a gente bota o teste do A gente bota o teste do B e depois a gente formaliza com uma descrição, falando, olha, seguimos com o teste do B porque ele deu X% de melhoria e a gente precisava dessa melhora, papapá, mas o teste do A também está aqui, caso você que esteja olhando essa documentação queira acompanhar e entender o motivo da gente ter seguido com essa solução. Então, nessa parte da documentação, como que eu entro? Eu sou a pessoa que dou o direcional para organizar dessa maneira, para a comunicação fluir. Então, assim, olha, a gente vai fazer desse jeito que a comunicação flui para vocês, flui para mim. Eu depois transformo isso daqui num PPT e todo mundo fica feliz. Então, assim, como que a gente elimina esses ruídos para a gente poder falar e mensurar resultado? Porque quando a gente organiza as coisas de uma maneira que flui para as pessoas, o resultado vem. E aí eu acho que o papel do líder é esse. Seja a pessoa que organiza, seja a pessoa que deixa o time confortável, seja a pessoa que deixa o time seguro. Porque a entrega vai vir, o resultado vai vir. E aí, para de ser pastelaria, para de ser um ambiente insalubre para as pessoas começam a ficar felizes ali e tudo flui. Pode parecer meio hippie, mas é muito você abrir mão do controle. Tendo controle, tendo processo, porque o processo ele vem também para agregar. Não é que o processo é demoníaco e ruim e burocrático e para tudo. Pelo contrário, é como a gente tem um nível de processo que as pessoas conseguem seguir. Porque não adianta você ter tanto processo que as pessoas não conseguem seguir, se adequar e não vão se adaptar àquilo. Mas como você tem um nível de processo que dá a organização suficiente para o time performar de maneira adequada e saudável e bem, sabe? Perfeito. Estava aqui refletindo sobre essas questões da liderança e os estilos de liderança que você estava falando. E uma outra coisa que você tem falado bastante é sobre equipes que são compostas por pessoas de gerações diferentes. Então, você tem equipes multigeracionais e você tem uma liderança que é de uma geração aí muito diferente do pessoal da equipe. E existe um gap de comunicação muito grande, né? Então, que tipo de estratégia pode ser tomada para ajudar a fazer essa ponte entre gerações que se comunicam de formas diferentes, que têm expectativas diferentes uma da outra? Eu acho que quando a gente vai falar de gerações ou de inclusão, a gente tem que ter preparo, a gente tem que ter treinamento. Acho que é o primeiro passo, porque não adianta a gente falar disso e a gente achar que é algo que está maduro na sociedade. Não tá. E aí eu acho que a gente precisa pensar em formas coletivas de incluir gerações, sabe? De fazer essas gerações dialogarem e conviverem de maneira mais saudável. Eu não sinto que isso ocorre atualmente, porque você vê, sei lá, milênios xingando a geração Z, a geração Z falando que todo mundo é cringe, aí o negócio virou uma bola que assim, tá bom, beleza, mas assim, a gente precisa se conversar, a gente precisa interagir para poder melhorar esse espaço que a gente está. Eu estava vendo hoje um post de uma pessoa que foi numa escola, eu acho que foi na Finlândia, ou foi na Estônia, não lembro. E ela estava falando como que
habilidades de relacionamento em grupo eram aprendidas na escola. Exemplo, um dos meninos que estava assistindo a aula, ele estava em cima da mesa assistindo a aula, ele tinha essa liberdade para fazer isso, e ele caiu. Ela falou assim, no Brasil, se isso acontecesse, todo mundo ia rir. Ele falou, ninguém riu e imediatamente foram ajudar o menino a levantar. Então, esses valores, essa conduta, ela foi ensinada na escola. Você tem uma instituição que passa esse conhecimento nivelado. Todo mundo vai receber esse mesmo conhecimento. Então, todo mundo vai se comportar diante daquela situação de uma maneira adequada, de uma maneira que é esperada, de uma maneira inclusiva. Então, assim, como que a gente, e aí, como que as instituições, não é a gente, como que as instituições asseguram que os times eles estão aptos e preparados para receber pessoas de diferentes gerações, pessoas negras, mulheres, como que a gente está preparado para lidar com aquilo que é diferente da nossa realidade, entendeu? E eu acredito que isso deva partir das instituições, porque assim, a gente pode ser um líder que tem excelentes intenções, mas não necessariamente as nossas intenções e visões pessoais elas vão se traduzir de uma maneira positiva, porque a gente acredita em coisas diferentes. Agora, a partir do momento que você tem uma instituição central que nivela o que tem que ser feito e como tem que ser feito, sobre respeito, sobre inclusão, sobre diálogo, sobre como tratar as pessoas de maneira respeitosa. Até porque, olha só que coisa louca, o que é respeito para você pode não ser para mim. Só que a partir do momento que a gente nivela o respeito e é tipo assim, olha, a partir daqui você não pode cruzar, a partir daqui você já está ferindo os direitos da outra pessoa. Quando a gente nivela isso, a gente tem uma comunicação unificada de como deveria ser, tudo flui melhor, porque as pessoas elas estão indo na mesma direção. Agora, quando a gente espera que individualmente cada um tenha contribua à sua maneira, fica meio esquizofrênico, porque cada um vai contribuir de um jeito. Porque cada um acredita numa coisa, cada um acha que a direção é uma. E aí vai acontecer que cada pessoa vai numa direção contrária. E eu acho que, assim, individualmente, a gente tem que pensar em maneiras de incluir. Porém, não é todo mundo que tem sabedoria para se desconectar das suas crenças para incluir pessoas. E aí, eu acho que isso pode ser perigoso. Eu sinto que assim a gente somos pessoas muito bem intencionadas e, e é muito bom que a gente seja, mas de boas intenções o mundo está cheio. E como que a gente, como sociedade, se organiza melhor? Porque isso vai refletir nos núcleos familiares, nos núcleos de amigo, no trabalho. E eu sinto que falta esse direcional de cima para baixo, da esfera pública, da esfera privada, porque tem que ser instituições organizadas a passarem esse conhecimento para que nós, pessoas físicas, possam aderir a ele e a gente flua. Por isso que a gente tem lei. Por isso que a gente tem lei. Porque imagina se cada um fosse aplicar aquilo que acha justo. Como que a gente faz isso, sabe? O senso de justiça de cada pessoa é diferente. Então, que bom que a gente tem esse padrão, essa legislação que fala, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é legal, isso aqui é crime, isso aqui não pode, enfim. A gente precisa desse direcional. Então, assim, a gente não pode esperar que os líderes individualmente eles determinem a inclusão e diversidade, e eu acredito que isso tem que partir principalmente das empresas. Eu acho que a melhor maneira, se for fazer, no meu caso, dentro da minha percepção, é botar as pessoas para interagirem umas com as outras, para elas entenderem a forma de trabalho de uma das outras, verem como que a pessoa faz de maneira diferente aquilo. Geralmente as pessoas se acolhem muito bem, mas eu acho que o ideal seria isso partir
de cima das instituições, sabe? Uma decisão top-down, né? Decisão Acho, da final, acho interessante você falar isso, porque às vezes, quando a gente ocupa um cargo de liderança, também existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande que a gente se impõe da responsabilidade que você tem sobre aquele grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que você tem que gerenciar, que, como você bem colocou anteriormente na conversa, que tem uma meta para atingir, que tem suas famílias, que eventualmente podem perder seu emprego se não atingem essa meta. Então, existe uma cobrança muito grande. Eu achei muito interessante essa perspectiva que você colocou de, sim, somos pessoas bem intencionadas, mas tem que ser uma mudança sistêmica. Então, achei muito, muito bacana mesmo esse. Tira um pouco do peso, não vai tirar todo, porque ainda, independente dessa visão, é preciso ter iniciativas das lideranças individualmente, cada uma, mas eu achei muito interessante essa visão global que você tem. sim. Uma vez eu fiz até um post sobre isso, não vou lembrar exatamente o post, mas eu basicamente falava assim: olha, quando eu assinei o tal do pacto social, falaram que eu não ia ter dor de cabeça nenhuma, que eu só precisava viver e que alguém ia organizar tudo. Cadê essas pessoas que iam organizar tudo? Porque eu vou lá, eu até brinquei, eu vou lá, eu, tipo, voto, faço o que eu tenho que fazer, e para alguém resolver. E cadê essas pessoas que estão resolvendo? E é muito isso. A gente, às vezes, a gente esquece que tem instituições que são responsáveis por isso, que o nosso papel é muito mais cobrar essas instituições para promoverem a mudança. A gente não é dono da mudança, a gente não tem poder para realizar a mudança, mas a gente tem poder sim para dialogar e levar essas questões para as instituições que podem promover essa mudança em escala. Porque a gente fazer boas ações, a gente tem umas coisas que eu acho meio contraditórias, falar assim, de pouquinho em pouquinho a gente muda o mundo, ou o meu esforço aqui, ele tem um impacto gigantesco. E a gente tem que parar de achar que a gente sozinho promove mudança. A gente não promove em escala. E eu acho que esse que é o ponto. E algumas mudanças, elas precisam de movimentações mais articuladas, de movimentações maiores, para que a mudança seja sistêmica. Senão, ela vai ser muito pontual. Às vezes, você tem metodologias incríveis que estão circulando em um time, por exemplo. Mas por que isso não foi escalado? Porque talvez quem decide, quem toma a decisão, não sabe que aquilo está dando resultado, ou porque não faz parte da cultura da empresa, é algo muito pontual. E aí, quando aquele líder que promove a mudança sai, aquele resultado se perde. Então, assim, a gente sozinho não promove mudança. A gente pode impactar e inspirar pessoas individualmente. Então, eu posso chegar e mudar te inspirar, mudar a tua maneira de ver o mundo. Mas isso é de um para um, sabe? Sistemicamente, é muito mais difícil fazer isso quando a gente está sozinho. E a gente precisa ter consciência disso e aceitar isso. Até onde a gente pode ir, como que a gente pode ir, e não é uma crença limitante isso, gente. É só a gente perceber que a gente precisa articular mais e de maneiras diferentes para atingir o resultado que a gente espera e que a gente quer. E que sozinho a gente não faz, e que talvez sozinho o resultado não chegue, ou que talvez o resultado não reverbere como deveria quando a gente está sozinho. Agora, eu gostaria de ir para as perguntas de fechamento. São 3 perguntas que eu gosto de fazer. A primeira é: o que você tem aprendido atualmente e pode ser relacionado ou não a trabalho? Nossa, deixa eu pensar o que, que eu tenho aprendido. É... Olha, não sei. Eu acho que. Sabe o que acontece? Eu acho que eu aprendo tanta coisa toda hora que eu não paro pra pensar no que eu tô aprendendo. Nisso, sabe? Eu faço muita coisa. E aí eu vou tão no modo automático de fazer pipipi papapó que eu não paro pra entender a dimensão dos aprendizados e das coisas que estão acontecendo e do que eu tô fazendo. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é de conversar com pessoas muito diferentes de mim para eu aprender a visão do outro. E eu falo assim, poxa, como é que você faz isso daí? Eu faço desse jeito. A maneira que eu executo é essa, o resultado que eu tenho é esse. Eu falo, caramba, eu não tinha parado para pensar nisso.
Então, é uma coisa que eu sempre procuro fazer, e eu faço isso há muitos anos, é ter contato com pessoas muito diferentes, porque eu me inspiro demais fazendo dando essas circuladas e falando, nossa, queria a tua opinião nisso aqui, o que você acha? Fala, ai, faz desse jeito, ou, nossa, eu falo, meu Deus, que coisa genial, não tinha pensado nisso, vamos fazer? E aí, então eu acho que é isso, eu acho que eu aprendo muito dessa maneira, mas eu não paro pra pensar assim, caramba, eu tô aprendendo com isso. Eu vou só e deixar de e ver o que vai dar e sabe? O mais legal é que você, sem querer, me respondeu a segunda pergunta. Que a primeira é o que você está aprendendo e a segunda é como você gosta de aprender. Eu gosto de ouvir as pessoas, de pegar referências, falar assim, poxa, eu gostei de tal filme, eu gostei de tal livro. A gente não consegue acompanhar tudo, nem vou ler tudo, mas eu gosto de ver como as pessoas, elas. Aquilo inspirou elas. Poxa, minha vida mudou com relação a isso. Aí eu escuto e às vezes eu posso ir atrás ou não. Ou quando eu tô indo atrás de algum conhecimento e eu falo assim: caramba, Fulano é especialista nisso, ou já viu isso, ou conhece isso. Eu mando uma mensagem e falo: eu tô vendo tal coisa aqui e eu queria ver como que você percebe essas coisas. Então, eu acho que o meu como é muito. Eu circulo de uma maneira. Engraçado. Eu sou um perfil introvertido, né? As pessoas acham que não, mas eu sou. E aí. Não, eu sou de verdade. Só que o que acontece? Eu passo por isso, eu ultrapasso essa barreira da introversão, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de transformar as coisas em realidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tirar o papel. Eu sou uma pessoa muito acionável, assim, sabe? Não, tem que fazer. Como que a gente faz? É o checklist, puxa. Então, assim, eu sou introvertida, mas para coisas que têm propósito e significado para mim, eu passo por cima. Eu falo assim, não, não, tudo bem, vamos lá, vou fazer. E eu puxo fulano, eu tenho uma coragem, uma vontade de fazer, porque eu acredito naquilo, aquilo tem um negócio. Agora, se você falar assim, nossa, se você me largar num ambiente só para, sei lá, tem um evento, eu ia falar assim, é pra você fazer networking no evento. Aí eu vou falar assim, gente, eu não sei o que eu tenho para falar com essas pessoas, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ficar quieta num canto calada, porque não é o meu estilo. O meu estilo é tipo assim, caramba, é, como que eu converso sobre coisas com as pessoas que realmente me engrandecem e engrandecem o outro. Então, assim, aí funciona muito bem. Agora, se você me largar no negócio, gente do céu, eu fico assim, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? É um sofrimento que eu não consigo te descrever. Eu sou muito chata. Aí a pessoa olha e fala, nossa, pessoa antipática. Eu falo assim, gente, eu não tenho assunto, eu queria ter. Eu queria ter. Não tenho. É uma introvertida seletiva. Sou introvertida seletiva. Olha, eu acho que psicologia tinha que estudar esse termo. Última pergunta é: que tipo de hábitos ou rituais você tem no seu dia a dia para quando você sai de um dia puxado de trabalho, você conseguir se desconectar e recarregar sua bateria? Eu escuto muita frequência de som, eu já falei sobre isso. Eu tenho um conjunto de coisas assim que eu procuro fazer. As frequências de som elas fazem elas estão muito no meu dia a dia, porque eu acredito que o meu cérebro ele foca nesses sons e, e eu acabo não deixando minhas emoções desestabilizarem. Porque eu não estou focando em vários estímulos ao mesmo tempo. Eu estou focando em um estímulo, que são as frequências. Então, eu acredito muito que as frequências me ajudam. Então, eu escuto demais frequência. Tava falando contigo, tipo, vitaminas, essas coisas que eu procuro tomar. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô tão cansada, tô tão desgastada. Será que teu ferro tá bom? Será que a tua B12 tá boa? Sabe? Vai no médico, faz uns exames e vê essas coisas, porque a gente sempre acha que a gente tá tendo um burnout. Mas será que só, assim, coisa muito simples, será que as vitaminas estão em dia? Sabe? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente não leva em consideração, que a gente está num mundo que a alimentação está muito processada, que a gente bebe muito café, ele afeta a absorção de ferro. Então, eu acredito que isso é importante também pensando em performance, pensando em saúde, pensando em estar menos cansado. E então eu procuro academia. Eu tô 3 semanas aí na academia, eu tava te contando. Mas é algo que me faz muito bem. Então, poxa, um exercício físico não necessariamente precisa ir para academia, mas balé, natação, uma caminhada, vai ver
passarinhos, vai ver a pracinha no canto da sua casa que a gente estava falando naquele dia, sabe? Poxa, tem uma pracinha aí, vai lá dar uma volta. E eu acho que são hábitos, porque assim, gente, as coisas na nossa vida, elas estão conectadas. E elas vão ornar, elas vão fluir, elas vão funcionar é, se as pecinhas forem encaixando, se elas estiverem no lugar. Então, assim, como que a gente mantém as pecinhas no lugar? São pequenos hábitos e são hábitos possíveis. Não é sobre acordar às 5 horas da manhã para correr se você não for a pessoa que é diurna. Eu gosto de fazer exercício, mas se você falar que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para ir para academia, vai ser algo que vai me deixar destruída. Eu vou ficar cansada. Então, assim, como que a gente cria hábitos possíveis dentro da nossa rotina, dentro da nossa realidade, e a gente, de acordo com aquilo, como aquilo reverbera na nossa vida, a gente faz melhorias. Então, assim, poxa, eu vou começar a fazer uma caminhada. Caramba, tô gostando da caminhada. Agora eu vou fazer corrida. Aí tô gostando da corrida. Poxa, agora eu vou fazer um vôlei. Então, assim, a gente tem que parar para olhar a nossa vida como uma melhoria contínua. Então, a gente faz uma coisinha pequena e a gente vai agregando. Isso são hábitos possíveis. Não é você ser radical, falar assim, vou cortar o açúcar. Gente, pelo amor de Deus, se você cortar o açúcar, você vai ter crise de abstinência, você vai ter dor de cabeça. Então, assim, vai aos pouquinhos, poxa, eu vou reduzir o açúcar, não vou adoçar meu café. Coisas, gente, hábitos possíveis. Vamos aceitar que a gente, como humano, a gente tem limitações e vamos procurar se melhorar sem sofrer. Porque a gente tem o péssimo hábito de querer melhorar sofrendo. E não precisa ser com sofrimento. Acho que esse é o hábito que eu quero deixar aqui para todo mundo. Não precisa sofrer. A gente tem sofrimento, algumas coisas são desafiadoras, sim, mas nem tudo na vida precisa ser sofrimento. Então, por favor, se melhorem dentro do possível. Perfeito. Rachel, eu gostaria de. Rachel, Raquel, Rachel, tem uma piada só para quem tá precisando entender. O banner dela no LinkedIn tá assim: Raquel ou Rachel, me chama do jeito que você quiser. Então, por isso que ficou meio confuso o nome dela por aqui. É por causa disso, tá? Não tô falando errado. Raquel, muito obrigada por essa conversa, por falar e trazer aqui o tema sobre liderança e criatividade. Eu acho que é algo que pode ser muito enriquecedor para as pessoas. E agora eu gostaria de deixar aqui aberto, caso você tenha alguma mensagem final ou algum serviço, alguma coisa que você gostaria de divulgar agora, no final do episódio, o palco é seu. Gente, se vocês tiverem mais curiosidade de entender minha carreira, entender o que eu falo, sobre o que eu falo, se conectar, me sigam no LinkedIn. Meu LinkedIn, ele tá aberto para todo mundo. Esse, o tema do podcast, as coisas que eu falo aqui, eu trago muito lá, trago muito humor. Eu tento conversar sobre assuntos diversos de uma maneira leve. Meu LinkedIn é Raquel Lynch. E espero vocês por lá e muito obrigada pelo convite, por estar aqui, o episódio, adorei. Muito obrigada a você, essa foi a Raquel Lins e esse foi mais um episódio do Freakout Camp em português. Até a próxima!